Muito boa noite, chegou a terça-feira, dia do nosso podcast direto de Brasília, uma parceria do meu blog, o blog do Magno, com a Folha de Pernambuco, transmissão para 165 emissoras no Nordeste. Nosso convidado de hoje é o novo ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca. O nosso podcast é transmitido pela rede Nordeste de Rádio, pela rede Mais Rádios da Paraíba, a rede ANC do Ceará, a TV Gazeta News de Alagoas, a TV LW em Arco Verde, e a revista Mais Nordeste em Fortaleza. Os nossos parceiros comerciais, o Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú, o Grau Técnico Uberiotflix Idiomas Laticínios Costa Real e a Oftal Laser do Vale do São Francisco. Muito obrigado por nos atender, ministro Tomé Franca. Magno, amigo, é um prazer estar com você aqui, direto de Brasília, nesse podcast semanal. Você que tem uma atuação aí de 2 décadas com o blog do Magno, foi pioneiro em Pernambuco, no Brasil, nesse veículo, nessa comunicação, e uma parceria importante também com a Folha de Pernambuco, esse jornal respeitado no estado de Pernambuco. Então é um prazer, uma oportunidade a gente dialogar aqui mais uma vez com você, com os seus ouvintes, com os seus telespectadores, com os seus leitores. Bom, ministro, vamos começar pela questão das passagens. O ministro anterior, Silvio Costa Filho, falou aí em reduzir o preço das passagens aéreas. O governo federal está estudando zerar os impostos aí, o PIS e o COFINS, sobre o querosene de aviação para conter o aumento no preço das passagens aéreas. Isso vai ser possível, ministro? Primeiro, Magno, dizer que é um grande desafio substituir o ministro Silvio Costa Filho aqui no Ministério de Portos e Aeroportos. O ministro Silvio liderou o time do Ministério de Portos e Aeroportos durante 3 anos, a convite do presidente Lula, e realizou um trabalho extraordinário com entregas surpreendentes no setor de portos, aeroportos e também de hidrovias. Foi o período, Magno, não sei se você tem essa informação, que mais tivemos leilões no setor portuário, alcançamos recorde do número de passageiros, tivemos uma redução da tarifa média das passagens nos últimos 3 anos. Quando o presidente Lula assumiu o governo do Brasil, nós tínhamos 100 milhões de passageiros, 98 milhões de passageiros em 2020. E no ano passado alcançamos 130 milhões. 30 milhões de novas passagens vendidas no Brasil. Isso significa mais brasileiros voando, significa mais cidades conectadas, significa que as pessoas do nosso país tiveram tiveram acesso ao transporte aéreo, tiveram acesso a viajar de avião. E num país como o Brasil, de dimensão continental, de uma área enorme geográfica, é fundamental que as pessoas tenham acesso ao transporte aéreo. No governo passado do presidente Lula, se dizia que os aeroportos viraram rodoviárias, querendo fazer uma narrativa pejorativa com relação ao acesso de camadas sociais de classe média, de camada C e D, passaram a ter acesso ao transporte aéreo. E isso foi uma realidade, sim, no segundo governo do presidente Lula. E agora, no terceiro governo do presidente Lula, novamente essa realidade se concretiza com novos 30 milhões de brasileiros acessando os aeroportos, acessando o transporte aéreo, podendo viajar de avião. E isso é um motivo de muito orgulho para todos nós que estivemos no time do ministro Silvio Costa Filho nos últimos 3 anos. E agora, com esse desafio de estar à frente do Ministério, a gente precisa dar continuidade a esse trabalho, fazendo com que mais brasileiros possam acessar o transporte aéreo, possam viajar de avião no Brasil. Nos 2 primeiros meses de janeiro e fevereiro,
nós já alcançamos recordes do número de passageiros, recorde histórico nesses 2 primeiros meses. E no mês de março também. Agora, no mês de abril, a gente está com um grande desafio, que é essa questão geopolítica da guerra dos Estados Unidos no Oriente Médio, e isso tem um efeito objetivo no custo das passagens. Quando a gente tem uma guerra que envolve a questão do custo do petróleo, a gente termina aumentando o custo do combustível da aviação, e isso naturalmente repercute no preço da passagem. Você sabe que 40% do custo da operação do transporte aéreo é o custo QAV. O QAV é o combustível da aviação, o combustível que é utilizado nos aviões para a locomoção desses aviões. E o que ocorre aqui, quando tem o aumento do petróleo, aumenta o preço do QAV e repercute isso no preço da passagem. O que é que o governo do Brasil tem feito nas últimas semanas para tentar reduzir esse impacto da guerra, que nada tem a ver com o Brasil, que nada tem a ver com nenhuma decisão do governo federal, mas aumentou o preço do combustível no mundo inteiro, né? Aumentou o preço do combustível para o automóvel, para o caminhoneiro, e aumentou também o preço do combustível do QAV, que é o combustível da aviação, repito, no mundo inteiro, não é só no Brasil. Mas aqui no Brasil, por uma orientação do presidente Lula, algumas medidas foram tomadas. E quais foram as medidas que foram tomadas para reduzir esse impacto? Nós zeramos os impostos federais de PIS e COFINS no combustível da aviação, né? Foi zerado no mês passado. Nós criamos algumas linhas de crédito para as companhias aéreas poder financiar a compra do combustível e para capital de giro, 2,5 bilhões por companhia aérea para compra de combustível e 1 bilhão para o financiamento do capital de giro das companhias aéreas. Qual é o objetivo dessas linhas de crédito? A gente tentar reduzir o impacto imediato do aumento do combustível já agora, que esse aumento não seja repassado de imediato para o passageiro, ou seja, ter fluxo de caixa para que as companhias aéreas possam ultrapassar esse período de crise internacional que tem afetado também o custo da operação do transporte aéreo no Brasil. E, por fim, uma parceria com o ministro da Defesa, o ministro Zé Múcio, pernambucano também, nós fizemos o adiamento do pagamento das taxas de navegação. São taxas que são pagas pelas companhias aéreas à Força Aérea Brasileira, que é ligada ao Ministério da Defesa, que são pagas mensalmente, e nós fizemos uma negociação com o Ministério da Defesa para que essas tarifas fossem pagas somente em dezembro. Portanto, taxas que seriam pagas agora no mês de março, abril, maio, junho, elas vão ser prorrogadas para dezembro, para que as companhias aéreas também tenham um fluxo de caixa maior e possa reduzir o impacto do aumento do combustível nas passagens. O que é que, ao final, o presidente Lula, o governo do Brasil, deseja com essas medidas? Não é beneficiar a companhia aérea, mas beneficiar o passageiro, para que ele não seja impactado com o aumento do custo da passagem já no primeiro momento. Agora, é importante deixar claro que essas medidas elas não zeram o impacto totalmente da crise internacional, elas têm como objetivo reduzir esse impacto e são medidas que estão sendo tomadas pelo governo do Brasil e isso faz com que a gente possa tentar passar esse cenário de crise internacional e desejar que essa guerra termine o mais rápido possível, que a gente possa ter um ambiente de paz, que é o que nós desejamos, e a gente tenha esse ambiente normalizado, com os custos do combustível também normalizado, e assim a gente possa continuar essa curva de crescimento do número de acesso dos brasileiros ao transporte aéreo no Brasil, para que mais brasileiros possam viajar de avião no nosso país. Bom, ministro, vamos aqui correr com as nossas perguntas dos nossos colaboradores. Salve, Magno Martins, muito boa noite. Boa noite aqui, os que acompanham esse podcast muito bom. E boa noite, ministro Tomé Franca. Ministro, nós estamos diante de uma dificuldade muito grande com a guerra. É possível segurar os preços das passagens aéreas, mesmo com essa ajuda do governo aí, com perdão de impostos? O senhor acha que vai mesmo controlar os preços? Obrigado.
Olha, boa pergunta para poder a gente esclarecer. O papel do governo não é controlar o preço, né? O Brasil cresceu o número de passageiros no transporte aéreo no momento em que houve uma desregularização do setor, ou seja, antigamente nós tínhamos o governo controlando as passagens, o valor de passagem e quais as cidades que eram conectadas. Isso fez com que a aviação ficasse sempre com um teto, porque o governo controlando as passagens e as cidades conectadas, você gerava menos competitividade no mercado e menos atratividade para que as companhias aéreas pudessem se instalar no Brasil. E o que aconteceu nesse cenário de décadas atrás? As companhias aéreas que trabalhavam no Brasil, que operavam no Brasil, foram quebrando ano a ano. E a gente vai lembrar aí de Transbrasil, de Via Sul, de Varig, de VASP, da quantidade de companhias aéreas que já operaram no Brasil e que deixaram de operar diante de um setor que era extremamente regulado no sentido comercial, né? Valor de passagem, destinos, conectividade. Com a criação da ANAC e a desregularização do setor, nós tivemos um crescimento do número de companhias aéreas operando no Brasil. Hoje nós temos 3, queremos que mais companhias aéreas operem, mas são 3 companhias que estão sólidas operando no país. Também tivemos um crescimento do número de cidades conectadas. E mais do que isso, um crescimento que vem acontecendo ano a ano no número de passageiros, ou seja, de pessoas que estão utilizando o avião como transporte no Brasil. Então, a política pública é nesse sentido, de desregulamentação, de buscar que o mercado possa se regulamentar, e isso tem gerado tarifas mais baixas e mais conectividade. Então, a intenção do governo com essas políticas que nós implementamos recentemente para combater os impactos da crise internacional é no sentido de que essa crise internacional não venha impactar diretamente com o crescimento do preço das passagens, e esse é o objetivo e a gente tem alcançado no primeiro momento. Bom, ministro, vamos aqui correr com as nossas perguntas dos nossos colaboradores. Um abraço, Magno Martins, saudações à audiência do podcast. Aaron Cid falando aqui da Rede Mais em João Pessoa. Ministro Tomé Franca, o governo está fazendo um esforço para amenizar o reajuste do querosene da aviação nessa crise internacional dos combustíveis. Isso suscita um debate que é muito latente, muito presente. O preço das passagens aéreas no Brasil. Por que é tão caro se deslocar dentro do território nacional? O que é possível o governo fazer para tornar esse turismo interno, esse turismo nacional mais acessível para as pessoas num país tão continental, em que as regiões são distantes e os brasileiros gostariam de conhecer o seu próprio país, mas têm muitas dificuldades, chegando ao absurdo de muitas vezes ser mais barato sair do país para outras nações do que visitar, viajar, voar aqui dentro do nosso Brasil. Você tem toda a razão. A gente precisa fazer com que mais brasileiros possam viajar no Brasil, e para isso a gente tem algumas políticas que foram apresentadas numa agenda pelo Ministério de Portos e Aeroportos. É uma agenda que envolve questões vinculadas a decisões do governo federal e também questões vinculadas ao legislativo. O que é que nós precisamos? Reduzir impostos para que o setor tenha uma carga tributária menor. Com a reforma tributária, o setor de aviação civil ele vai ser impactado. Houve um aumento, né, dos impostos para o setor da aviação civil. E isso, naturalmente, faz com que as passagens sejam um pouco mais caras. Então, a gente está sempre num diálogo com o Ministério da Fazenda para que a gente possa buscar alternativas para reduzir esse impacto, especialmente na aviação regional, para que localidades que têm ainda uma baixa demanda não seja tão fortemente impactado. Uma outra questão que é importante é que muitas vezes na relação do Congresso Nacional existem alguns debates que aparentemente são positivos. Liberação do custo da bagagem. Quando a gente fala de liberação da bagagem para o passageiro, a bagagem de mão, ou a bagagem que é despachada para que ela seja gratuita, isso faz com que aumente o custo da operação.
muitos de nós viajamos para viagens mais curtas sem levar a bagagem despachada, aquela bagagem de 23 quilos que pode despachar. Se eu passo a garantir a gratuidade dessa passagem através de um projeto, quem viaja com bagagem e quem viaja sem bagagem passa a pagar por aquela bagagem, porque, como a gente gosta muito de dizer em Pernambuco, Magno, no interior, não existe almoço grátis, né? Então, se existe uma gratuidade, né, dentro do custo da passagem, naturalmente as companhias aéreas vão repassar esse custo para a passagem de todo o passageiro. E aí não é justo que Magno, que está viajando sem a bagagem despachada, pague o mesmo preço que Tomé, que está viajando levando uma bagagem de 23 quilos. Então, é importante que as companhias aéreas tenham a liberdade de oferecer os serviços diversos, como, por exemplo, marcação de assento, às vezes a marcação de um assento premium que tem mais espaço, a cobrança da internet, a cobrança da passagem, para que aquele passageiro que não deseja esse serviço, porque não precisa desse serviço, possa pagar uma passagem mais barata. E mais do que isso, para que as companhias que são companhias de baixo custo possam vir para o Brasil. Por que as companhias de baixo custo não vêm para o Brasil? Jetmark, são companhias que têm as passagens mais baratas, porque elas operam sem esses serviços. Tem um preço mais baixo da passagem, mas não oferece o assento marcado, não oferece a bagagem gratuita, não oferece um serviço de internet no avião e consegue reduzir o preço, mas consegue oferecer uma tarifa mais baixa. Na hora que eu começo a exigir que todas as companhias aéreas no Brasil gerem uma série de gratuidades para o passageiro, essas companhias de baixo custo não virão para o Brasil. Isso é uma coisa que a gente escuta em toda a negociação para a atração de novas companhias aéreas. Então, gera menos competitividade, gera também um serviço mais caro para o passageiro. E, por fim, uma coisa também que é muito importante é a questão da judicialização, que é uma prática muito comum no Brasil. Tem alguns estudos que apontam que quase 90% de todos os processos judiciais que acontecem na aviação civil, eles estão no Brasil. E isso não é uma realidade que condiz com a qualidade do serviço que é oferecido no nosso país. Isso também gera uma barreira para que novas empresas possam vir para o Brasil. E, nesse sentido, a gente tem dialogado com o Conselho Nacional de Justiça para poder estabelecer os parâmetros, de modo que o passageiro seja garantido os seus direitos, garantir a qualidade do serviço e, naturalmente, quando ele sofrer algum dano, ele precisa, de fato, ser ressarcido desse dano, mas que não tenha uma indústria de judicialização que, muitas vezes, apenas beneficia grandes escritórios de advocacia e que não beneficia o passageiro, e isso gera um custo para as companhias aéreas, que normalmente é repassado nas passagens. Portanto, são algumas ações que precisam ser tomadas no Brasil para que a gente possa aumentar a competitividade no nosso país, atrair novas empresas e, com isso, gerar passagens mais baratas para o brasileiro. Muito bem, ministro. Vamos adiantando com mais perguntas dos nossos parceiros e colaboradores. Aqui Betânia Santana, da Folha de Pernambuco. Ministro, o senhor atuou como secretário executivo do ministro Silvio Costa Filho e participou de pertinho das negociações sobre o preço do combustível de aviação e o aumento de passagens, né, o preço das passagens aéreas. Uma polêmica até, porque houve um aumento bem grande, né, ministro? E o senhor já era uma espécie de co-ministro. Agora, como titular da pasta, como é que o senhor vai garantir lá na ponta para os brasileiros o resultado dessas articulações? Obrigado, Betânia, pela pergunta. Essa questão do custo da passagem e do aumento do combustível é o tema central na discussão da aviação, então é natural que ela volte sempre como dúvida. Qual é o nosso trabalho? Diálogo franco, permanente, junto com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, buscando reduzir os custos de impostos, os custos que são do poder público na tarifa aérea. Isso existe uma sensibilidade muito grande do governo, uma orientação do presidente Lula, que deseja que mais brasileiros
possam ter acesso ao transporte aéreo, possam ter acesso à viagem de avião, pela necessidade que esse transporte tem no Brasil. E é nesse sentido que a gente tem implantado políticas para reduzir o custo, para que as companhias aéreas tenham acesso a um financiamento barato, para que a gente tenha a redução do preço das passagens como uma curva contínua durante o governo do presidente Lula. Como eu disse, nos últimos 3 anos, nós reduzimos a tarifa média, estamos vivendo agora um ano muito crítico a essa guerra dos Estados Unidos e o Irã, mas o trabalho do governo do Brasil é no sentido de buscar políticas para reduzir o impacto no preço da passagem. Muito bem, antes do nosso intervalo, vamos ainda para uma pergunta que vem lá do Ceará, ministro. Olá, Magno Martins. Olá, ministro Tomé Franca. Eu sou Felipe Klisman, falo da ANC no Ceará. Aqui no nosso estado nós temos o Porto do Pecém, que é extremamente importante, estratégico para a economia do nosso estado. Eu queria saber, ao longo desse tempo que o senhor vai estar à frente dessa pasta, o que nós teremos de novidade, de políticas públicas, de articulações, de investimento para esse setor aqui no Ceará. Muito obrigado. Felipe, obrigado pela oportunidade. O governo do Brasil, através do Ministério de Portos e Aeroportos, tem feito alguns investimentos no estado do Ceará. Recentemente, assinamos com 2 grandes concessionárias investimentos privados nos aeroportos de Jericoacoara e de Aracati, em Canoa Quebrada. São 2 importantes aeroportos regionais do litoral do Ceará, que estão contemplados no programa Ampliar, que é o programa que tem como objetivo levar investimentos privados para os aeroportos regionais. Assinamos um contrato com a Fraport, que vai fazer um investimento de quase 100 milhões de reais no aeroporto de Jeri. Então, a grande gestora aeroportuária alemã internacional, que já opera o aeroporto de Fortaleza e o aeroporto de Porto Alegre aqui no Brasil, e que passará a fazer a gestão, os investimentos e a manutenção do aeroporto de Jeri. E também no aeroporto de Aracati, nós fizemos um contrato com a GRU Airport, que é a gestora do aeroporto de Guarulhos, o maior aeroporto do Brasil, que 47 milhões de passageiros passam pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, passará a fazer a gestão, os investimentos em infraestrutura e a manutenção do aeroporto de Aracati. Portanto, 2 grandes aquisições para o estado do Ceará, para o turismo do Ceará, para a gente poder potencializar a infraestrutura aeroportuária do litoral cearense. Também no porto de Mucuripe, porto ali da capital do Ceará, em Fortaleza, estamos em breve fazendo de containers ali no porto de Mucuripe, também potencializando o crescimento de cargas de containerizadas no porto da capital cearense, o porto de Mucuripe. O Porto do Pecém é um porto privado, a gente tem sempre uma parceria para estimular o crescimento da movimentação portuária no Ceará, mas existem investimentos concretos, tanto nos aeroportos como nos portos do Ceará, e isso é um motivo que nos orgulha, essa parceria com o governo do estado do Ceará. Muito bem, ministro Tomé Franca, de Portos e Aeroportos, nosso convidado aqui de hoje, do nosso podcast direto de Brasília. Nós vamos para o intervalo, em seguida a gente volta. Pode ser, ministro? Combinado, Magno. Qualidade é variedade, é confiança de verdade. Pra quem faz moda com o coração, tem Comercial Ferreira em cada criação. Comercial Ferreira, pode confiar. Há 25 anos pronta pra entregar pro Brasil inteiro a solução. Comercial Ferreira, tradição sem igual, 25 anos de história, levando qualidade para sua confecção. Tecidos tudo em um só lugar. Seu futuro depende de suas escolhas. O Grau é a maior rede de ensino técnico do Brasil. Enfermagem, eletrotécnica, informática, edificações e muito mais. E você ainda conta com agência de emprego. Matricule-se agora. Você escolhe o Grau e o mercado escolhe você. Faça no Grau.
Chegou a hora de dar adeus aos óculos. A Oftalmo Laser dispõe de tecnologia de ponta para realizar a cirurgia refrativa laser. Rápida, segura e sem cortes. Oftalmo Laser Vale do São Francisco. Sua liberdade dos óculos começa aqui. Sonhar é o primeiro passo para quem quer realizar. Não foi nada fácil, mas os obstáculos serviram de estímulo para seguir adiante. E assim nasceu a FVP. Pioneira em inovações, tecnologia, concursos de grande relevância socioeconômico para a região. A instituição foi conquistando credibilidade e respeito, o investimento em tecnologia de ponta, qualificação profissional e humanização do ensino superior fez com que os negócios se expandissem. Acreditar que os sonhos não têm fronteiras fez da FVP referência estadual em ensino superior. Assim acreditamos na força de um Brasil melhor. Aprender um novo idioma pode abrir portas para muitas oportunidades, mas encontrar tempo para isso é um desafio. Burlitz Flex é um método online sem limites para sua fluência. Com o Burlitz Flex, você pode aprender um idioma online no seu próprio ritmo, praticando sua fala com reconhecimento de voz e aulas particulares com um instrutor. Agora, o poder do aprendizado de idiomas está ao alcance das suas mãos. Burlitz Flex. Fale um novo idioma de verdade, com lições interativas e aulas particulares. Muito bem, voltamos com o nosso podcast direto de Brasília. O nosso convidado de hoje, o ministro Tomé Franca, de Portos e Aeroportos. Ministro, eu gostaria de voltar nesse segundo bloco com uma polêmica ainda sobre passagens aéreas. Quando a gente compra uma passagem que quer mudar o dia por um imprevisto, ou o voo por uma questão também de imprevisto, as taxas são exorbitantes. Como acabar isso, ministro? Depende disso do Ministério ou depende de um projeto que tramite no Congresso? Então, essa questão das regras de mudança de passagem, ela é regulamentada pela ANAC. Então, é importante observar no ato da compra da passagem qual a passagem que a gente está comprando. Normalmente você vai ter lá a passagem flex, a passagem multi, a passagem prêmio, tem várias tarifas e nas tarifas tem as regras que você tem para, por exemplo, marcação de assento, para levar bagagem, para despachar bagagem, para reembolso quando você cancela a passagem ou quando precisa fazer a mudança de um itinerário ou de data da utilização daquela passagem. Portanto, se você vai adquirir uma passagem que existe um risco de mudança maior da data, da localidade, da passagem, é interessante que você compre uma passagem que tenha dentro do seu escopo a possibilidade de mudança dessa passagem sem um custo adicional. Normalmente as companhias aéreas têm essa opção. Se aquela viagem é uma viagem mais assertiva, que você você tem certeza que não vai precisar fazer a mudança da passagem, você pode comprar aquela primeira tarifa, que é uma tarifa mais barata e que ela não permite, por exemplo, reembolso ou a mudança da data da passagem. Isso se dá, Magno, em qualquer operação comercial. Por exemplo, se eu vou fazer uma compra de uma hospedagem no Booking ou no Hotels.com ou em qualquer outro aplicativo de reserva de hospedagem, eu sempre tenho a opção de fazer aquelas diárias com café da manhã ou sem café da manhã. Naturalmente, sem café da manhã é mais barato do que com café da manhã. Eu posso fazer a aquisição daquelas reservas com direito a reembolso ou sem direito a reembolso. Normalmente, a aquisição de reservas em hotéis que não tem direito a reembolso é mais barato do que a opção com direito a reembolso. Então, é sempre importante observar qual o serviço que eu estou adquirindo e quais são as condições de cada um daqueles contratos. Eu sempre vou ter opções mais enxutas e, portanto, mais baratas e alguns serviços mais completos e, portanto, a tarifa é um pouco mais cara e na hora de comprar eu preciso observar qual é a minha necessidade para poder fazer a aquisição correta. Mas o senhor não acha isso um absurdo? Porque eu perdi o tempo de que eu viajo de avião. E lá atrás não tinha isso. Você perdia um voo e ali, se tivesse vaga naquele próximo voo, você ia sem pagar taxa nenhuma.
Se você tivesse com a passagem marcada para daqui a 10 dias e tivesse um imprevisto, você quisesse trocar, também você não pagava taxa nenhuma. Quer dizer, isso foi uma mudança que ocorreu nos últimos anos, né, ministro? Verdade, Magno. Só que lá atrás a tarifa era muito mais alta, né? Tanto é que poucos brasileiros tinham acesso ao transporte aéreo nesse período. Há 3 décadas nós tínhamos aí 20, 30 milhões que viajavam de avião no Brasil. Hoje nós temos 130 milhões de brasileiros viajando de avião. E repito, eu consigo fazer a aquisição de uma passagem com todos esses serviços, poder fazer a troca de horário, reembolso, levando a bagagem, porém, essa tarifa é um pouco mais cara do que a tarifa que tem uma quantidade menor de serviços. Então, eu continuo tendo a opção de comprar uma passagem com mais serviços e, portanto, mais cara, mas eu consigo oferecer ao brasileiro uma passagem com menos serviços e mais barato, de modo que aquele brasileiro que precisa viajar, mas que não precisa de tantos serviços, possa também ter acesso ao transporte aéreo. Isso é uma política de democratização do transporte aéreo no Brasil, que surtiu um efeito positivo. Hoje, nós temos 130 milhões de brasileiros viajando de avião no nosso país. E, naturalmente, tem o brasileiro que prefere pagar um pouco mais caro e ir nos primeiros assentos, prefere pagar um pouco mais caro e ir naquele assento conforto, que tem um pouco mais de espaço, prefere pagar um pouco mais caro e ter um serviço de internet, que normalmente é vendido na aeronave, mas também tem aquele brasileiro que precisa viajar de avião, porque precisa fechar um negócio, porque precisa fazer um tratamento de saúde no sul do país, porque precisa reencontrar um parente, mas que não tem condição de pagar uma tarifa tão alta e pode comprar serviços mais enxutos, pagando uma tarifa um pouco menor. Portanto, a democratização do transporte aéreo, ela se traduz na oferta de serviços diferentes para necessidades diferentes, e é isso que a gente entende que é positivo para o país e é o que tem feito com que mais brasileiros tenham acesso a viajar de avião no Brasil. Eu entendi a sua posição, mas veja bem, eu estava em Brasília a semana passada e tive que mudar meu voo. Então, para eu mudar meu voo, a taxa era de R$ 3.200. E para eu comprar um trecho de volta a Brasília, ficou por R$ 1.200. O senhor veja que absurdo e que diferença. É isso, Magno. Essa é uma regra, Magno, que acontece no mundo inteiro, né? A aviação, ela é planejamento e é regra internacional. Se a gente estabelece regras particulares no Brasil, o que é que vai acontecer? Menos companhias aéreas vão operar no Brasil. Nós temos hoje 3 companhias aéreas operando no Brasil: a Gol, a Azul e a Latam. As 3 companhias aéreas têm capital internacional. A Latam tem forte capital chileno, a Gol tem forte capital colombiano e a Azul tem um forte capital americano. Essas companhias aéreas e esses investidores operam em outras companhias aéreas nos seus países também. As regras são internacionais. Se eu começo a estabelecer regras peculiares no Brasil, o que vai acontecer? Haverá um desinvestimento. O investidor internacional ele vai começar a sair do Brasil, a gente vai ter cada vez menos competição, passagem aéreas mais caras, que acontecia há 3 décadas atrás, quando só quem viajava de avião no Brasil era o rico e só tinha cidades conectadas nas grandes metrópoles. Então, as cidades do interior, por exemplo, não tinham serviço do transporte aéreo e a pessoa comum, né, não conseguia viajar de avião. Né? Quem viajava de avião é quem tinha um alto poder aquisitivo e hoje, graças à desregulamentação do setor da aviação civil, mais pessoas podem ter acesso. É o ideal? Ainda não. Um país como o Brasil, que tem mais de 200 milhões de brasileiros, nós temos 130 milhões de passagens vendidas, ainda tem muito brasileiro que não viaja de avião, tem muita gente que precisa ter acesso a viajar de avião, e esse é o caminho que a gente está percorrendo, e por isso nós já crescemos 30% nos últimos 3 anos do número de passagens vendidas no Brasil. Mas o caminho ainda é longo pela frente, ainda temos muitos desafios a superar no nosso país,
e queremos e trabalhamos para que isso aconteça no menor tempo possível. Mas você tem razão, Magno. Tem ainda algumas situações em que a gente se depara com isso. Não é só você, não. Muitas vezes eu compro uma passagem e preciso remarcar. Normalmente eu compro na Flex, porque eu quero pagar mais barato, mas se preciso remarcar, o preço está mais alto. E aí, como a gente viaja muito, eu viajo muito, você viaja muito, a gente começa a analisar que, como a gente, de vez em quando, precisa mudar de passagem, às vezes é melhor pagar R$100 mais caro e eu ter o direito de remarcar a passagem sem pagar pela diferença tarifária do que pagar, às vezes, R$100 mais barato e, quando precisa pagar, a diferença é muito maior, porque ele passa a cobrar a tarifa do dia. E aí, próximo ao voo, a tarifa está mais cara. Então, essa conta a gente tem que ir fazendo para poder ver qual é o serviço mais adequado para a minha necessidade. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, Magno, que nós estamos, primeiro, reduzindo a tarifa média, são dados oficiais, 3 anos consecutivos do governo do presidente Lula, que as passagens reduzem 3 anos consecutivos. Que mais brasileiros estão viajando, nós tivemos aí um incremento de 30 milhões de passageiros, e melhor do que isso, que a gente tem tido mais infraestrutura nos nossos aeroportos. Nós realizamos nos últimos 3 anos o maior investimento em infraestrutura aeroportuária, seja na segurança da operação, pista, taxiway, instrumentos de navegação, como também investimento nos terminais de passageiros, dando mais qualidade, mais conforto para quem usa os aeroportos do Brasil. Você que também há muitos anos já viaja e que viajou há 30 anos em aeroportos do Brasil, sabe que no aeroporto hoje que você frequenta, você tem uma quantidade de lojas, de serviços, de conforto, de internet, ar-condicionado, salas VIPs, enfim, o aeroporto hoje é quase um shopping, né, que você pode chegar ali 2, 3 horas antes, tem serviços que são oferecidos, tem restaurantes, você tem compras que podem ser feitas e isso se dá a esse conjunto de investimentos que foram realizados nos aeroportos de todo o Brasil. E aí, Magno, se você me der um tempo, em Pernambuco especificamente, já no governo do presidente Lula, sob a liderança do ministro Silvio, nós fizemos no início do governo do presidente Lula uma entrega de 500 milhões na requalificação e ampliação do aeroporto do Recife, né, com aquele crescimento ali do terminal, especialmente do terminal internacional, mas também do terminal doméstico. E agora, recentemente, anunciamos junto com a Prefeitura do Recife, com a AENA, que administra o aeroporto do Recife, os empreendimentos imobiliários no entorno do aeroporto de mais de 500 milhões de reais. E isso significa geração de emprego, geração de renda, oportunidade para o recifense, oportunidade para o pernambucano. Porque na hora que eu falo de um conjunto de 1 bilhão de investimento, seja 500 milhões na infraestrutura do aeroporto, seja 500 milhões de investimento imobiliário no entorno do aeroporto, eu estou falando de mais gente sendo contratada para poder fazer a obra, mais gente sendo com os serviços que estão sendo oferecidos nos aeroportos. Ainda no ano passado também, sob a liderança do ministro Silvio, fizemos um investimento de 60 milhões no aeroporto de Petrolina, também requalificando todo o aeroporto. E agora, recentemente, investimento na ordem de 80 milhões nos aeroportos de Garanhuns, Serra Talhada e Araripina, através do programa Ampliar, também com a mudança da gestão desses aeroportos pela Gru Airport, que é a maior operadora de aeroporto aqui do Brasil, que vai passar a fazer os investimentos e a gestão dos aeroportos regionais de Pernambuco. Portanto, isso é política pública na veia, gerando mais crescimento, oportunidade e desenvolvimento, não só para os 2 maiores aeroportos do Brasil, de Pernambuco, que é o aeroporto de Recife e Petrolina, mas também para aeroportos regionais, com esses investimentos em Serra, Araripina e Garanhuns, que nós anunciamos recentemente, junto com os prefeitos das cidades. Vamos retomar com as nossas perguntas. Olá, ministro. Eu sou Gabriel Garcia, jornalista aqui da Rede Nordeste de Rádio. Ministro, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor em relação à concessão do Porto de Santos.
A gente tem diversas discussões ali em relação ao modelo de concessão, verticalização do setor, interferência política ou não, se o modelo é eficiente ou não é eficiente. Ministro, eu gostaria de saber do senhor se a gente está adotando nesse novo modelo as práticas internacionais já conhecidas e já consolidadas, ou a gente está abrindo um precedente que, na minha opinião, poderia ser perigoso. Excelente pergunta. A gente agora sai um pouquinho dos aeroportos e vamos para o setor de portos. Antes de responder a sua pergunta sobre o Porto de Santos, a gente está aqui falando para muitos pernambucanos através do blog do Magno da Folha de Pernambuco. Eu queria falar um pouco dos investimentos que nós fizemos nos portos de Pernambuco. Fizemos recentemente a entrega de 100 milhões, de 200 milhões da dragagem do Porto de Suape, 100 milhões do governo do Brasil através do Ministério de Portos e Aeroportos e 100 milhões do governo do estado, ainda na gestão do ministro Silvio Costa Filho. Recentemente demos a ordem de serviço também da dragagem do Porto Recife, mais 100 milhões para a dragagem do Porto Recife, 15 milhões para defensas, que são instrumentos para a proteção do navio quando ele vai ancorar ali no berço, no Porto do Recife. Portanto, aí um investimento de mais de 200 milhões de reais nos portos de Pernambuco, realizados pelo governo do presidente Lula, através do Ministério de Portos e Aeroportos. E respondendo à pergunta sobre o Porto de Santos, o que nós estamos falando é do Tecon Santos 10, que é um terminal que a gente está para fazer o leilão no Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, o maior porto do Brasil. E esse terminal, somente esse terminal, vai aumentar em 50% a operação portuária do Porto de Santos. Portanto, a importância desse projeto é muito grande, né? Então, é natural que haja uma discussão mais demorada, mais crítica com relação às possibilidades da modelagem desse leilão. Recentemente, nós tivemos uma decisão do Tribunal de Contas da União, com algumas recomendações que foram feitas, no sentido de haver uma maior restrição no leilão para ter uma maior competitividade na execução, na operação do terminal. Tem uma outra decisão da ANTAC, que é a agência que regula o setor portuário, um pouco mais abrangente, e uma posição do governo do presidente Lula, no sentido de ampliarmos a competição já no leilão. Portanto, são 3 teses que estão sendo discutidas e colocadas à mesa, e a gente tem feito uma escuta significativa com a sociedade, fizemos audiência pública, temos dialogado com as associações, temos dialogado com o setor, né, que atua no setor portuário, para que a gente possa oferecer à sociedade, oferecer ao Brasil a melhor política que possa ter competitividade no leilão, mas também competitividade na operação portuária. Esse é o grande desafio que está sendo colocado e a gente não pode perder a oportunidade de fazer isso nesse importante investimento que é o Tecon Santos 10, porque ele, de fato, dá um novo nível, uma nova alavancagem na operação portuária do Brasil e nós estamos, nesse momento, em discussão com a agência reguladora, que é a ANTAC, e com o Tribunal de Contas, juntamente com o governo do Brasil, para buscar uma solução que atenda essas 2 premissas: competitividade no leilão e competitividade na operação do terminal, para que a gente tenha um serviço de mais qualidade, com mais eficiência e que possa atrair grandes players para esse processo competitivo. Vamos avançar mais uma pergunta dos nossos colaboradores. Boa noite, Magno. Boa noite, ministro Tomé Franca. Meu nome é Arnaldo Santos, eu sou jornalista, falo aqui direto de Fortaleza, da redação da revista Mais Nordeste, da qual eu sou editor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. O senhor sucede no Ministério dos Portos a Silvio Costa Filho, que vinha tendo um trabalho reconhecido dentro e fora do governo. A infraestrutura de portos e aeroportos é aquela que cala e mais reclama melhoria e modernização no Brasil, até para que o país se credencie aos investimentos internacionais que tanto necessita para o seu desenvolvimento econômico.
Não será fácil o desafio que o senhor tem pela frente, mas eu gostaria de saber com quais ideias, qual é o planejamento que o senhor já tem para pôr em prática a partir do primeiro dia a sua posse. Arnaldo, agradeço a oportunidade de falar sobre os investimentos em infraestrutura de portos e não posso deixar de falar um pouco do que já realizamos sob a liderança do ministro Silvio Costa Filho, com quem eu tive a honra de trabalhar nesses últimos 3 anos aqui à frente do Ministério de Portos e Aeroportos. Não quero fazer aqui um debate político, mas uma constatação, uma análise dos fatos realizados, comparando investimentos dos últimos 4 anos do governo passado e dos últimos 3 anos do governo do presidente Lula, com relação aos investimentos em infraestrutura portuária. Investimentos públicos, nós saímos de 1,4 bilhão durante o governo passado, os 4 anos do governo passado, para 3,1 bilhões nos 3 primeiros anos do governo do presidente Lula. Portanto, comparando 4 anos do governo passado com 3 anos desse governo, saltamos de 1,4 para 3,1 bilhões de reais em investimentos públicos. E o que mais surpreende são os investimentos privados. Saltamos de 7,4 bilhões nos 4 anos do governo passado para quase 40 bilhões de investimento neste governo, nos 3 primeiros anos. Portanto, um salto extraordinário no investimento em infraestrutura, tanto nos investimentos públicos quanto nos investimentos em parceria com o setor privado. Na área de aeroportos, saltamos 600 milhões de reais nos 4 primeiros anos do governo passado para mais de 1 bilhão nos 3 primeiros anos deste governo, investimentos nos aeroportos brasileiros. E nos investimentos privados, saímos de 4 bilhões nos 4 anos do governo passado para quase 9 bilhões nos 3 primeiros anos do governo do presidente Lula, sob a gestão do ministro Silvio. Portanto, os números não retratam uma discussão política, como eu disse, partidária, mas uma constatação dos fatos. Nunca se investiu tanto em infraestrutura de aeroportos e de portos no Brasil como se for investido nos 3 anos do governo do presidente Lula. E isso não se dá apenas em portos e aeroportos, mas também em rodovias, novos projetos com relação às hidrovias. E isso se dá muito também numa política pública de parceria com o setor privado. Cada vez mais a gente tem estimulado o setor privado a fazer os investimentos que são necessários para o crescimento da infraestrutura. E por que o empresário investe no Brasil? Investe tanto no Brasil, 40 bilhões de reais investidos em portos brasileiros e infraestrutura portuária brasileira. Se dá por quê? Porque o empresário confia no Brasil. O empresário identifica um ambiente regulatório estável no Brasil, seguro, segurança jurídica para investir, para aportar capital na ordem de 40 bilhões no setor portuário, de 9 bilhões no setor portuário. São quase 50 bilhões de reais investidos em 3 anos, porque tem segurança jurídica, estabilidade regulatória, confiança no governo, um ambiente econômico que favorece esses investimentos e, mais do que isso, estabilidade institucional. O empresário confia que, investindo esses recursos no Brasil, haverá retorno e haverá um governo que dá credibilidade para que ele possa fazer os seus negócios, gerar emprego, gerar renda para o brasileiro. E isso é o que o governo do presidente Lula tem feito no Brasil, gerado confiança para que quem tem o capital possa investir no nosso país. O Brasil ele tem acumulado, tem convergido os investimentos internacionais, e isso faz com que a gente possa gerar mais emprego para o brasileiro. Então, são 40 bilhões de investimentos em infraestrutura portuária, mais centenas de milhares de milhões de empregos gerados para o pai de família, para a mãe de família, que vai poder levar o sustento para a sua casa, que vai poder gerar mais oportunidade de lazer, de descanso, de educação para o seu filho, e com isso fazer com que o Brasil possa crescer, gerando
a oportunidade para os seus filhos. Então, infraestrutura, Magno, Arnaldo, é oportunidade, é crescimento, é desenvolvimento social, é equilíbrio econômico e social para o povo do Brasil. Então, nós acreditamos nessa parceria e trabalhamos para que mais empresas possam se instalar no nosso país. Muito bom, ministro. Já estamos chegando na reta final do nosso podcast, direto de Brasília, mas tem mais uma pergunta de um nosso colaborador. Queria que o senhor fosse bem objetivo, porque já estamos bem na reta final do nosso podcast. Vamos ouvir a pergunta do nosso colaborador. Olá, Magno. Olá, ministro. Muito obrigado pela oportunidade da pergunta. Eu sou Rodolfo Lago, editor-chefe da edição do Distrito Federal do jornal Correio da Manhã. Ministro, o governo zerou os impostos sobre o querosene como uma tentativa de evitar uma subida dos preços das passagens aéreas diante do problema da guerra lá no Oriente Médio, enfim, toda essa situação. Mas, independentemente disso, quem viaja de avião verifica os problemas ali, serviços cada vez mais caros e de pior qualidade. O que o governo pode fazer para manter a qualidade dos voos aéreos, a qualidade desse tipo de transporte? Muito obrigado. Eu quero concordar em parte com a sua afirmação. Eu acho que o que o governo pode fazer é trabalhar para que a gente tenha de cada vez mais competitividade, um ambiente de negócio melhor para atrair mais empresas e, com isso, gerar mais oportunidades de voos, mais cidades conectadas e passagens mais baixas. Mas queria fazer um pequeno reparo na pergunta quando você afirma que as passagens estão mais caras e os serviços estão piores. Não é isso que os dados oficiais apontam. As passagens estão mais baratas. Há 3 anos consecutivos nós temos a tarifa média reduzida. Esses são dados oficiais, incontestáveis. E com relação à qualidade do serviço, a gente precisa que o passageiro possa avaliar. E os dados das pesquisas de avaliação da qualidade do serviço, na qualidade do serviço aéreo, eles são crescentes também nos últimos anos. Portanto, o passageiro tem avaliado positivamente a qualidade do serviço das companhias aéreas e dos aeroportos que operam no Brasil. Isso não significa dizer que a gente não precisa melhorar, não significa dizer que não tenham falhas, não significa dizer que a gente não possa perseguir aí avanços importantes para que o passageiro possa ter ainda um serviço de melhor qualidade, e é o trabalho que a gente tem feito com as políticas públicas aqui do Ministério. Então, vamos continuar focados nas melhores condições do ambiente comercial, para que o Brasil possa ter mais companhias aéreas, para que tenha mais operadores de companhias aéreas no Brasil, para que a gente possa cada vez mais aprimorar os serviços aeroportuários e para que a experiência nas suas viagens comece sendo muito positiva já no momento em que ele ingressa em cada um dos nossos aeroportos. Essa é a missão que o presidente Lula nos deu, essa é a orientação e foi o trabalho que o ministro Silvio realizou nos últimos 3 anos e deixou como legado aqui no Ministério, e o seu time que continua aqui trabalhando no Ministério continua focado para fazer com que cada vez mais brasileiros possam viajar, e cada vez mais temos melhor infraestrutura nos nossos aeroportos mais confortáveis, com terminais de passageiros com qualidade, com pistas que possam receber aeronaves maiores, preparando a aviação para o futuro do Brasil. Ministro, nesse período que o senhor está aí sucedendo o Silvio Costa Filho, o que é que tem de leilões aí para o senhor presidir? Olha, Magno, a gente tem um pipeline aqui, uma carteira de leilões importantes aí para o ano de 2026, cerca de 13 a 15 leilões portuários, incluindo o leilão do Tecon Santos 10, que é o maior leilão, um leilão super esperado. Estamos trabalhando junto com a Autoridade Portuária do Recife para colocarmos o terminal de passageiros também do Porto do Recife para leilão. É importante a gente ter ali
um terminal mais qualificado, mais confortável, para que o turista que chega através da temporada de cruzeiros possa ser melhor recebido no Porto Recife. E temos leilões no Brasil inteiro, né? Em Maceió, em Fortaleza, tem o São Sebastião também em São Paulo. Serão de 13 a 15 leilões no setor de portos. E no setor de aeroportos, ainda temos, nesse ano de 2026, o leilão do aeroporto de Brasília, que deve acontecer no início de dezembro, um importante aeroporto. Recentemente fizemos o leilão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com a vitória da AENA, a espanhola, que vai passar a operar o aeroporto do Galeão. Foram quase 3 bilhões de reais no leilão, 210% de ágio da proposta inicial. E queremos ainda fazer uma segunda rodada do programa Ampliar, com mais alguns aeroportos regionais ainda no segundo semestre de 2026. Portanto, muito trabalho pela frente em favor da infraestrutura de portos e de aeroportos do Brasil. Muito bem, queria agradecer aqui ao ministro Tomé Franca, de Portos e Aeroportos, e espero em breve trazê-lo aqui com mais novidades boas para o país, meu caro Tomé. Magno, agradeço a oportunidade de conversar com você, parabenizo pelo seu trabalho, pela sua liderança na imprensa de Pernambuco, do Nordeste do Brasil, pelo seu pioneirismo, e estou sempre aqui à disposição para que a gente possa falar de portos, de aeroportos, de Pernambuco, do Brasil, aqui no seu veículo, que é tão respeitado no nosso estado. Muito bem, minha gente, voltamos na próxima terça-feira com o nosso podcast direto de Brasília.